8h03. É hora de... Entrevistado do dia. Bom, a nossa entrevista do dia é sobre uma instituição constituída há 43 anos. Estamos falando do CIEAM, o Centro da Indústria do Estado do Amazonas. É uma entidade empresarial com personalidade jurídica ligada ao setor industrial que tem por objetivo atuar técnica e politicamente em defesa de seus associados e dos princípios da economia baseada na livre iniciativa. Para falar sobre os trabalhos da CIEAM e o atual cenário da indústria do Estado, vamos conversar por telefone com o presidente executivo Lúcio Flávio Moraes, aqui no Jornal da Rios. Muito bom dia, caro Lúcio. Bom dia, Cristóvão. Bom dia, Rosali. Bom dia. Agradeço o convite e estar com vocês nessa manhã. Bom dia a todos os ouvintes também. Ok. Presidente, a gente já falou o que é o Centro da Indústria, né, que representa política e tecnicamente e até administrativamente aí, o setor da indústria, mas o CIEAM tem estado presente no dia a dia, né, desse grande motor da economia amazonense e do norte do país. O senhor podia falar um pouquinho mais sobre o CIEAM para a gente entender a importância dele? Como você já apresentou, o CIEAM é uma entidade civil de direito privado sem fins lucrativos, né? E a grande frente de trabalho do CIEAM é na defesa dos seus associados e dos interesses da indústria, do polo industrial de Manaus, do estado do Amazonas, né, e do modelo econômico exitoso que é a Zona Franca de Manaus. Através das comissões que nós temos no CIEAM, que são 13 comissões, comissão de assuntos jurídicos, comissão de logística, comissão de tributos, comissão de recursos humanos, ESG, são várias comissões, nós atuamos na defesa dos interesses dos associados. Esse é o grande trabalho que nós realizamos para a defesa do associado e do modelo Zona Franca de Manaus. Pois é. Atuamos com protagonismo, né, sempre procurando ser protagonista na defesa da indústria. Eu estou olhando aqui, assim, rapidamente, no buscador, qual é o tamanho do negócio que a nossa indústria movimentou nesse 2023. Tem vários números aqui. Tem faturamento, 174 bi, tem um outro que fala de 29 e tem outro que fala de 98 bi. Qual é o tamanho desse faturamento mesmo, presidente? Na realidade, a gente tem uma dificuldade do balanço real, porque os números às vezes não saem na mesma rapidez que a gente deseja. Esse número que você citou, 174 bilhões, ele é real até outubro. Ainda os dados oficiais da SOFRAMA devem ser fechados até agora, né, nessa próxima semana, eu acredito. Mas até outubro esse número, 174 bilhões, é real. Entendi. A expectativa de tentar chegar a um número de 178 bilhões. Esses 29 que você citou é em dólar, né? Entendi. Pois é. Tá, aí vamos lá, porque tem vários aspectos aí. Eu abri o site aqui da SUFRAMA e do governo para a gente ver a evolução dessa indústria, em especial as exportações. Tem um histórico aqui de 2019 até 2023 que quase dobrou isso aí. Esse é um dos grandes desafios para mostrar a importância e a relevância desse modelo da Zona Franca de Manaus, presidente? Com certeza. Aumentar a participação da exportação é dos grandes desafios que a indústria tem, aumentando a pauta, né? Uhum. Isso é importante, de produtos que são exportados, e esse é um grande desafio para a indústria. Fazendo dessa forma, aumentando essa pauta de exportação, nós vamos conseguir solidificar melhor ainda o polo industrial de Manaus. Okay. Bom, presidente Lúcio Flávio, para todos esses números, né, que foram levantados aqui pelo Cristóvão Nonato e que o senhor também exemplificou, né, e consolidou,
tem algo que passa por competitividade, não é? E nós recebemos a informação de que foi realizada no comércio, né, no começo do mês, a primeira reunião da Comissão de Competitividade. Desculpa. Você poderia dar mais detalhes sobre essa comissão? A comissão é uma das comissões que nós temos no CIAM. A Comissão de Competitividade, ela reúne todos os coordenadores das outras competições e o objetivo é buscar justamente as melhorias que as indústrias podem fazer para melhorar a competitividade, em função das boas práticas que nós temos nas indústrias, né? E esse é um indicador de suma importância para a sobrevivência do polo. Quanto mais aumentarmos a nossa competitividade, melhor as condições que nós vamos ter para competir no mercado, não só nacional, como internacional também. Muito bem. Falando nisso, em competitividade, o polo ele está desenvolvendo setores que até então não haviam, como por exemplo, de ventiladores e coisa e tal. O que o senhor pode falar de novidades e para mostrar a vitalidade desse modelo, hein, presidente? Veja bem, o modelo cada vez mais se consolida, né? E existe essa possibilidade de diversificação. Nós temos já aqui no modelo Zona Franca indústrias que estão instaladas, já produzindo e que estão fazendo investimentos em startups, investimentos em novos segmentos de produção, seja no bionegócio, seja em outros segmentos da área do bionegócio. E isso tem sido positivo, que você não vai conseguir substituir o polo industrial de Manaus, mas através das indústrias que estão aqui instaladas, elas estão cooperando e investindo nessa diversificação do segmento. Bacana, quer dizer que podemos aguardar também novidades, além dos setores instalados tradicionais que a gente conhece, com as novidades, como no setor de ventiladores, que eu achava que a gente tinha isso. Quando eu ouvi falar que não tinha, eu falei, meu Deus, a gente era bom em ar-condicionado, né? Mas também vai fazer ventiladores. Podemos aguardar também a bioindústria. O senhor está apostando nisso, né? Não só eu, como eu acho que todos nós apostamos, né, no desenvolvimento desse segmento, que é importante para o Amazonas, né? E outros produtos também no polo industrial de Manaus, com certeza vão ser atraídos agora. Presidente, além disso, a gente sempre está debatendo aqui, num observatório que a gente mantém ao longo dos anos, a questão da logística e a questão de infraestrutura, né? E claro que a gente teve no meio do caminho a maior seca da história. O que o senhor podia falar desse... como é que eu vou dizer, desse entrave que se colocou aí no nosso caminho, hein? Veja bem, apesar da seca aqui na região ser uma questão sazonal, a severidade com que nós enfrentamos ela nesse ano foi atípica. Né? Em nenhum momento, nos anos anteriores, havia havido uma interrupção total da passagem do navio. Isso prova o quanto a indústria está preparada, que apesar de toda essa dificuldade de infraestrutura logística, que é deficiente, né, na região, muito deficiente, nós não temos hidrovias, nós temos canal de rio sem balizamento, sem batimetria, sem dragagem. Então, com toda essa dificuldade, a indústria conseguiu superar todo o processo e evitar, mitigar o máximo possível a questão de interromper sua produção e a própria redução do faturamento. Se você for comparar o faturamento deste ano com o ano anterior, assim que sair os resultados, você vai ver que, apesar de toda essa severidade, toda a interrupção do tráfego de navios, a indústria se superou, como fez também na época do Covid. Então, foi uma questão muito pesada, a indústria teve um custo elevadíssimo de logística com os transbordos que tiveram que ocorrer na Vila do Conde para Manaus,
os navios deixaram os containers na Vila do Conde e no Ceará, em Pecém, e tudo isso imprimiu um custo elevado de logística para a indústria. Teve indústria que teve que transportar a carga no modal aéreo, que é um custo elevadíssimo, mas não deixou de cumprir a sua obrigação com o mercado consumidor e muito menos teve uma interrupção de sua produção. Bom, presidente, a Cian está satisfeita com o resultado da reforma tributária, né? E quais serão, na sua visão, os próximos desafios? A reforma tributária foi um resultado positivo. Nós tivemos, desde o início, criamos um grupo de trabalho para apresentar uma proposta e o fizemos, apresentamos uma proposta para o governo estadual que fosse levada e depois, posteriormente, ao grupo de trabalho da reforma tributária na Câmara e, em seguida, no Senado, com o senador Eduardo Braga. Fato positivo, nós tivemos 3 deputados defendendo nossos interesses no grupo de trabalho na Câmara e, posteriormente, o relator no Senado, que foi o senador Eduardo Braga, que fez... Todos fizeram um excelente trabalho. É lógico, também tivemos ainda o apoio e suporte do senador Omar, que a bancada toda do Amazonas fez um belo trabalho na defesa da Zona Franca de Manaus. Esse resultado foi positivo para a Zona Franca, ficou garantida, principalmente a manutenção do IPI até 2073, que é algo que está previsto na nossa Constituição. E o nosso desafio agora vai ser a lei complementar, acompanhar a regulamentação da reforma tributária. Esse é o grande desafio que nós teremos daqui para frente. Ok, presidente. Esse realmente é uma luta permanente, né? Essa questão tributária. E eu queria voltar a falar da performance, porque eu estava vendo aqui que no ranking da indústria, segundo a revista Exame, o Amazonas ficou em 5º lugar na produção nacional e em 10º no imobiliário. O que o senhor acha que aconteceu para que essa performance fosse alcançada? E olha que chegamos, a gente está vendo aqui que chegou a primeiro em maio do ano passado, né? Isso. Eu acho que todo o resultado ele tem sido positivo. Veja que nós tivemos um ano de desafio, né? Nós começamos o ano lutando com a questão da reforma tributária, que traz uma incerteza, uma insegurança jurídica no processo, até o final de dezembro, existia uma dúvida muito grande sobre o que nós conseguiríamos aprovar na reforma tributária para garantir, e a própria seca que nós tivemos que enfrentar o ano passado, que apesar de todo o trabalho que nós fizemos no sentido de mitigar essa seca, procurando os órgãos responsáveis, não foi possível evitar. Isso tudo compromete nos resultados. Mas, mesmo assim, os resultados foram extremamente positivos. Perfeito. Bom, presidente, quais são as expectativas, então, do setor para este ano de 2024? Olha, este ano de 2024 é um ano que continua sendo um ano de desafio, porque nós vamos ter que lutar pela regulamentação da reforma tributária. As indústrias estão mantendo seu planejamento de produção, de crescimento, expectativas, né? E quanto às dificuldades também, os desafios, nós vamos enfrentar eles já. Nós já estamos participando de reuniões para tratar da questão da possível seca que nós teremos esse ano para evitar a interrupção do navio. Defendemos a criação de um plano de logística para o Amazonas, como também defendemos a necessidade de destinar um percentual do PIB do Estado para investimento em infraestrutura de logística. Temos que lutar para manter a regularidade das reuniões do CODAN e do CAS para aprovação de novos projetos para a Zona Franca de Manaus, e esse é o trabalho que nós vamos ter que fazer durante esse ano. Manter a melhoria, buscar a melhoria do ambiente de negócio para que possamos atrair novas indústrias, novos produtos para a Zona Franca de Manaus. Muito bem. Eu estou olhando aqui, já que o senhor falou em expectativa,
no site do governo do Amazonas, foi comemorado aí a geração de empregos aqui na Zona Franca, diante de tanto projetos incentivados pela SUFRAMA, quanto também pelo CODAN, não é isso? Isso, os empregos diretos. Tem aqui um número que só a Zona Franca tem uma média anual de 112 mil empregos, chegando a 113 mil lá no mês de setembro. O que o senhor poderia falar sobre esses números, tanto direta quanto indiretamente, hein, presidente? Você veja que esse é um dos indicadores positivos, que com toda essa situação houve um aumento da mão de obra, né, do contingente de mão de obra, para 112 mil que você tem diretos na indústria, né, e aproximadamente 500 mil indiretos. O que você tem uma mão de obra, você pegar total aí de 500 mil entre direto e indireto. O que é extremamente positivo, que houve um crescimento, né? E com os projetos que estão previstos a continuarem sendo aprovados, e sendo por isso que eu falo que é importante para a melhoria do ambiente do negócio, a manutenção do calendário das reuniões do CODAN, como também do CAIS, para aprovação de novos projetos e possibilitar mais ainda o crescimento da mão de obra. É um número positivo, de resultado positivo da Zona Franca de Manaus. O que o senhor achou do projeto da microdistrito que foi reativado aí pela Prefeitura de Manaus e o impacto dele aí para os clusters, para os segmentos aí da indústria? Olha, todo projeto que venha para beneficiar e para ampliar a possibilidade de conseguir que a iniciativa privada desenvolva, ele é positivo. Resta saber se nós vamos ter infraestrutura suficiente e incentivo suficiente para que isso realmente tenha sua efetividade. Mas é positivo. Todo trabalho que venha para desenvolver a atividade privada, ele vem agregar valor. Presidente Lúcio Flávio, nós temos um questionamento aqui, nós gostaríamos de ouvir a sua análise, né, seu ponto de inflexão também. Por qual motivo a BR-319 não é pavimentado? O que falta, hein, presidente? A BR-319 é um projeto antigo, né, de ligação do estado do Amazonas com o restante do país. É uma necessidade, porque ela, antes de mais nada, garante o direito de ir e vir do cidadão, né? E isso é de fundamental importância, né? Nós tivemos agora a prova de que com a seca ficamos praticamente isolados, tendo a única opção do transporte aéreo. A 319 conseguiu dar passagem aí com muita dificuldade a manter um tráfego de carretas, graças também à compreensão dos órgãos federais de autorizar a passagem de carreta, porque, na realidade, estava impedido pela condição das estradas. Mas nós tivemos a prova que nós ficamos isolados e o cidadão também ficou isolado, né? Porque no transporte aéreo, o custo dele para o passageiro é um absurdo, a realidade é essa. Para se deslocar de Manaus para Porto Velho, já existe pouca disponibilidade de voo. E muitas das vezes tem que ir até Brasília ou Cuiabá para ir em Porto Velho. E Boa Vista a mesma coisa. E o custo da passagem é absurdo. Enquanto nós temos aí, está sendo mantido uma linha de ônibus na 319, que leva 24 horas para chegar a Manaus, mas com o custo da viagem menor. Por isso tem gente que ainda corre o risco de ficar 24 horas na estrada para chegar a Manaus usando transporte rodoviário. Importância da 319, não só para garantir o direito de ir e vir do cidadão, ela tem a questão da garantia da segurança nacional também. Nós tivemos agora deslocamento de equipamento militar para Boa Vista, que teve dificuldade, não teve como transitar via rodoviária. É uma ligação que seria necessária. Outra questão que todo mundo fala com relação à indústria. A indústria,
ela tem que utilizar, ter disponível para utilizar todos os modais, seja ele rodoviário, seja ele aquaviário, seja ele aéreo. Então, nós não temos a ferrovia. Existe a cabotagem, ela teve um crescimento e uma migração, que antes a base do transporte do distrito industrial era o rodo fluvial. Com a regularidade e eficiência da cabotagem, migrou do rodo fluvial para a cabotagem. Por isso, a diminuição de número de balsas que nós tivemos aqui fazendo transporte rodo fluvial. E um percentual pequeno, que é de produto com valor agregado alto, fica no aéreo. A indústria precisa de ter todos esses modais funcionando, seja ele rodoviário, fluvial, rodofluvial e o aéreo funcionando. Por quê? A decisão de qual modal que vai usar é da indústria, mas ela precisa ter a opção, que essa decisão ela toma. Agora, se nós estamos no estado que a única opção passa a ser o aéreo, aí realmente a infraestrutura vai ter problema. Por isso que nós temos que buscar a garantia da navegabilidade dos nossos rios 365 dias por ano, a buscar a efetivação da 319 e a melhoria da malha aérea também em Manaus, tentar transformar o aeroporto de Manaus no hub, não só de carga, como também de passageiros. Bacana, presidente. O senhor, de fato, desenhou bem aí para a gente o panorama da infraestrutura, que é fundamental aí para o desenvolvimento. A gente ainda tem um tempinho, tem mais 5 minutos. Dá para fazer mais uma pergunta, né, o Lucas? Dá, então vamos adiante. Eu queria falar também de um outro equipamento público que há muitos anos se reivindicava ter uma presença e uma atividade mais, como é que eu vou dizer, para o desenvolvimento, para a pesquisa, para o incentivo, que é o CBA, que é o Centro de Bionegócios da Amazônia, que deixou de ser atrelado ao governo e passou a ter uma natureza aí mais privada. Como é que o senhor está vendo o desenrolar e a gestão dessa instituição, hein, presidente? Esse foi outro ponto positivo, extremamente positivo, que foi tornar o CBA agora, dar autonomia ao CBA e dar condição para ele desenvolver e criar tudo que é necessário para garantir esses novos segmentos que nós estamos falando do bionegócio. Então, o CBA hoje, ele tem uma estrutura própria, né? E tem como se desenvolver e começar a produzir. Já tem alguns resultados extremamente positivos, mas agora ele pode ampliar. É a oportunidade, ou seja, cortou o cordão umbilical do CBA. Ele agora tem condição de desenvolver um trabalho técnico em busca de novas pesquisas, novos desenvolvimentos de produtos, e ele tem feito isso. É lógico que nós não podemos esperar que isso aconteça da noite para o dia. Vai demandar algum tempo ainda. Mas ele está sendo estruturado e esse primeiro passo eu acho que foi importante, que é cortar esse cordão umbilical do CBA e dar condição para que ele se desenvolva. E eu tenho visto do lado do Ministério também da Indústria e do Ministério do secretário Rodenberg uma decisão muito positiva em desenvolver essa área. Muito bem. Então, eu vejo o CBA como uma possibilidade muito grande de contribuir com esse desenvolvimento e de realizar pesquisa de suma importância para o nosso estado. Tá bom. E para encerrar mesmo, a gente tem 3 distritos aqui em Manaus, que é o 1, o 2 e ao redor do aeroporto, porque as empresas tiveram que dar um jeito de superar a falta de infraestrutura aqui. Quando é que a gente vai conseguir atravessar o rio e ir aqui para a região metropolitana? Não, esse é um problema legal, né? Os incentivos fiscais têm uma área limitada por lei, né? Então, você pode desenvolver na região metropolitana, quando você fala atravessar o rio do outro lado, não, as indústrias que se instalarem lá não têm direito a usufruir dos benefícios fiscais previstos na Zona Franca de Manaus.
que se você pegar o decreto 288, ele estabelece uma área. Na verdade, era só uma provocação para a interiorização do modelo, né? Mas a gente quer agradecer demais aqui as informações que o senhor trouxe para a gente. Não, mas desculpa, é importante acrescentar. A interiorização, ela vai acontecer e tem que acontecer. Você veja que nós temos desenvolvimento, nós temos a Eneva em Silves, nós temos outros empreendimentos no interior de Manaus, e essa é uma responsabilidade que a gente vê também que precisa do suporte da indústria. Nós também preocupamos com a interiorização desse desenvolvimento. A UEA, inclusive, tem contribuído muito. Verdade. Ela está em todos os municípios, praticamente, do estado do Amazonas. Então, essa preocupação com a interiorização também é nossa. Tá certo. A gente quer agradecer demais o presidente do CIEAM, Lúcio Flávio Moraes, aqui no nosso Jornal da Rios, ele que é presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas. Bom trabalho, obrigado, presidente. Muito obrigado, Rosalinho, muito obrigado, Cristóvão, obrigado a todos os ouvintes, e eu estarei sempre à disposição de vocês. Obrigado. Bom dia de trabalho, boa semana. Obrigado. São 8h30 e o Jornal da Rios vai para o intervalo bem rapidinho.